Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. E, para aqueles que ainda não nos conhecem, nosso objetivo é trazer as reflexões do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, conectando com estudos científicos da vida moderna. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos aprender e estudar juntos. Ilumine e abençoe cada um nas suas necessidades, para que possamos todos entender e ter a força de vencer a nós mesmos, elevando o nosso ser para próximo de Ti. Que assim seja. Muito bem. E o primeiro texto de hoje, para a nossa reflexão, é o Evangelho de Jesus Cristo, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres lamentavelmente ricos na sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor na pessoa do próximo e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia em cômicos a ignorância, a incultura, a incipiência ou a nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito na plataforma evangélica significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostes cabedais de inteligência. É necessário nos acautelarmos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais, para não penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina, constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprenderemos pouco a pouco sob o patrocínio da luta e da experiência que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Aligiemos os farrapos dourados da ilusão que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O outro será muitas vezes difícil provação, e os cimos sociais da terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno brilhando por dentro de nosso espírito em qualquer situação do caminho da vida são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Que assim seja. Que texto lindo, né? Esse texto comentado por Emmanuel vem falar: acautelai-vos pelas aparências, por causa de aparências. Jesus nos ensinava que os pobres de espírito são aqueles que vão ter as bênçãos, o auxílio e a capacidade de transformação nesse nosso mundo. Isso, comentado por Emmanuel, fica muito claro.
não julgais apenas por aparências. Isso aqui que a gente vive na matéria, aqui neste mundo, não é o que nós somos como seres e alma, filhos de Deus, irmãos eternos. Então, quando nós pegamos para analisar de uma forma literal, parece que todas aquelas pessoas que são pobres de espírito, né, acabam sendo superiores no sentido de serem mais pequenas, não terem valores íntimos na alma, enquanto é exatamente o oposto. Pobres de espírito significa simplicidade, não julgar pelas aparências, entender, no final das contas, que você sendo rico, pobre, mendigo ou tendo poder transitório aqui na Terra, isso é apenas uma ferramenta para a sua evolução. O que vai fazer toda a diferença é como você está lidando com isso, como eu lido com a minha posição. Se ela é intermediária, se ela é alta, se ela é pequena socialmente neste mundo, é só uma ferramenta, é só um transitório, passa um piscar de olhos. E aí, o que nós fazemos com isso? O que aprendemos? O que levamos? Sabemos ser humildes? Aprender a lição, saber ajudar o próximo, qualquer que seja a situação, desde o menorzinho até o mais rico socialmente ou poderoso socialmente em nossa sociedade? Essa reflexão. Aparências podem enganar muito, né? E dentro desse contexto, vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 20, o elogio da abelha. Grande mosca verde-azul, mostrando-se envaidecida, as asas douradas pelo sol, penetrou numa sala e encontrou uma abelha humilde a carregar pequena provisão de recursos para elaborar o mel. A mosca arrogante aproximou-se e falou vaidosa: "Onde surges, todos fogem. Não te sentes indesejável? Teu aguilhão é terrível." "Sim", disse a abelha com desapontamento. "Creia que sofro muitíssimo quando sou obrigada a interferir. Minha defesa é quase sempre também a minha morte." "Mas não podes viver com mais distinção e delicadeza?" tornou a mosca. "Por que ferrotoar à torta e à direita?" "Não, minha amiga", esclareceu a interlocutora, "não é bem assim. Não sinto prazer em perturbar. Vivo tão somente para o trabalho que Deus me confiou, que representa benefício geral. E quando alguém me impede de executar o dever, inquieto-me e sofro, perdendo por vezes a minha própria vida. Creio, porém, que se tivesses modos diferentes, se polisses as suas asas para que brilhassem à claridade do sol, se vestisses em cores iguais às minhas, talvez não precisasses alarmar a ninguém. Pessoa alguma te recearia a intromissão." "Ah, não posso depender muito tempo em tal assunto", alegou a abelha criteriosa. "O serviço não me permite a apresentação exterior muito primorosa em todas as ocasiões. A produção de mel é indispensável ao sustento de nossa colmeia e necessária a muita gente, não me oferece ensejo a excessivo cuidado comigo mesmo." "Repara", disse-lhe a mosca desdenhosa, "tuas patas estão em lastimável estado." "Encontro-me em serviço", explicou-se a operária humildemente. Não, protestou a outra, "isso é monturo e relaxamento." E limpando caprichosamente as asas, a mosca recuou e aquietou-se, qual se estivesse em observação. Nesse instante, 2 senhoras e uma criança penetraram o recinto e, notando a presença da abelha que buscava sair ao encontro de companheiras distantes, uma das matronas gritou nervosa: Cuidado com a abelha, fere sem piedade." A pequenina trabalhadora alada dirigiu-se para o campo, e a mosca soberba passou a exibir-se, voando despreocupada. "Que maravilha!" exclamou uma das senhoras. "Parece uma joia", disse a outra. A mosca preguiçosa planou e, encaminhando-se para a copa, penetrou o guarda-comida, deitando varejeiras na massa de pastéis e em pratos diversos que se preparavam para o dia seguinte.
Acompanhou a criança de maneira imperceptível e pousou-lhe na cabeça, infeccionando certa região que se achava ligeiramente ferida. Decorridas algumas horas, sobravam preocupações para toda a família. A encantadora mosca verde-azul deixara imundície e enfermidade por onde passara. Quantas vezes sucede isso mesmo em nossa plena vida? Há criaturas simples, operosas e leais, de trato menos agradável à primeira vista, que à maneira da abelha sofrem sarcasmos e desapontamentos por bem cumprir a obrigação que lhes cabe em favor de todos. E há muita gente de apresentação brilhante quanto à mosca e que depois de deduzir-se a atenção pela beleza da forma, nos deixa apenas as larvas da calúnia, da intriga, da maldade, da revolta e do desespero no pensamento. Que assim seja. Que texto lindo, né? A reflexão da abelha e da mosca. Neste texto, o Lúcio nos mostra que a abelha é considerada feia e perigosa e que todos correm e repelem ela, enquanto ela fala que ela não tem muito tempo para si, porque ela tem muito trabalho e que ela está cumprindo a missão de Deus, que às vezes ela perde a cabeça, mas quando ela acontece isso por se sentir perigo, porque ela quer cumprir a missão dela, ela acaba sendo morta junto com a sua defesa. Então as pessoas a temem, a afastam, a repunem e esquecem que hoje a nossa ciência mostra que um mundo sem abelhas perderia a vida. Ou seja, nós dependemos das abelhas para viver no mundo. As abelhas, polinizando as flores, espalham e multiplicam a vida, as plantas, e os frutos que vão nos alimentar e fazer o ciclo da vida girar no nosso planeta. Enquanto a senhora mosca se achava toda bonita lá, brilhando, reluzente com seu verde, despreocupada, e ainda recebeu elogios da senhora e da criança na sala pela sua beleza das cores, Então, quando uma é repugnada por seu trabalho e perigo de ferroada, mesmo gerando um tesouro que é o mel, a outra é elogiada só pela beleza estética da sua aparência verde, ao sol. E a história nos conta que a abelha foge e vai trabalhar, vai se encontrar com as companheiras e trabalhar e produzir o mel, que é a função que Deus deu a ela na terra. E a mosca faz o quê? Elogiada, passeia pela casa, infesta a comida de varejeiras, de larvas e sujeira, faz tudo apodrecer e perder e infecta a cabeça da criança numa ferida aberta que ela tinha. E então, conectando com o nosso evangelho, a aparência definitivamente não deve ser uma forma de julgarmos os outros, de tomarmos as nossas posições com relação ao próximo, A aparência pode enganar muito. Nós temos que avaliar a ação, o trabalho, o que as pessoas agem. As suas ações falam por si, são depoimentos de você, assim como as minhas ações depoem sobre mim. Não adianta eu falar de títulos, aparência, se eu estou bem, se eu estou mal, o que é que eu acho do físico e do mundo, qual a minha posição social nesse mundo, se as minhas ações não forem dignas do bem, de contemplar o serviço que Deus me deu para ser cumprido, mesmo que as outras pessoas não percebam e não entendam. Eu conheço tesouros de alma, que são pessoas tão simples, mas tão preciosas na sua beleza de cuidar de todos, de agir, de não ter e passar dificuldade, mas oferecer ao próximo, de em cada pequeno gesto de abnegação, demonstrar a grandeza de Deus em sua alma. Isso é tão lindo, Já tem tantas pessoas, como disse o nosso Evangelho, que tem tanta riqueza e poder e acabam se perdendo e só demonstrando por ações a rudeza, a arrogância.
Mas mais importante do que a gente julgar os outros é a gente julgar a nós mesmos. Como nós estamos agindo nessas situações. O que é que nós estamos fazendo para sermos melhores e para que nossas ações deponham a favor de nós mesmos, representando a tarefa, seja qual for, na pequenez ou nas grandes posições sociais. Seja o que Deus nos propôs a fazer. Que saibamos ser melhores, fazendo esforço para as nossas pequenas ações no dia a dia nos representarem muito bem. E, dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico, cujo título é o seguinte: O impacto das experiências de imagem corporal. 2 pontos. Desenvolvimento do inventário de qualidade de vida da imagem corporal. Esse artigo foi publicado no journal ou na revista que se chama International Journal of Eating Disorders, que quer dizer Revista Internacional de Distúrbios Alimentares, pelos autores Thomas Cash e Emily Fleming. Muito bem. Esse artigo científico ele é interessante porque ele desenvolveu, através de pesquisas com mais de 120 pessoas, um questionário para avaliação do impacto da imagem corporal que as pessoas possuem. Então, o que esse artigo fez foi, com esse questionário, avaliar qual que é o impacto que a sua autoimagem sobre si mesmo tem sobre a sua vida, sobre as suas condições psicológicas, sobre a sua felicidade. E o que eles descobriram é que quando a pessoa tem uma autoimagem positiva, ela vive bem. Quando a pessoa se vê, como uma pessoa, ok, eu tenho meus cabelos brancos, eu tenho o meu peso acima do que eu gostaria, o meu formato de corpo não é o ideal, mas eu tô bem com isso. Eu entendo que eu sou uma ferramenta divina, eu tô bem. E aí essas pessoas vivem bem, têm menos problemas psicológicos, se relacionam melhor com os outros e assim por diante. E o contrário é verdadeiro. Quando a pessoa tem uma autoimagem negativa, vários problemas aparecem na vida. Que nós então saibamos nos olhar por dentro, não só a aparência, para buscarmos ter essas ações de amor que vão falar por nós. Vamos à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão por esse evangelho que nos guia e ilumina. Que saibamos ser melhores, Senhor, fazendo o esforço necessário para conseguirmos melhorar o nosso íntimo. Que os bons anjos e mentores recebam as graças de mais alto e que possam nos inspirar nessa transformação para sermos melhores e mais próximos de Ti. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.